Hoje nós vamos ver um texto que vai apontar tanto para Jesus, para a pessoa de Jesus, como também para o Natal. Eu até comecei a ver ele com os jovens na sexta-feira. Está lá em Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. Vamos ler então? Diz assim, a partir do 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros dizem que é Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Podermos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, ó Deus, ouvirmos a Tua voz, ó Pai. Continue, ó Deus, a falar aos nossos corações. Nós possamos, ó Deus, entender, ó Deus, o que significa, ó Deus, o Natal. O que significa, ó Pai, o nascimento do Teu Filho, ó Pai. O que significa, Deus, a vinda, Deus, de Jesus Cristo até nós, ó Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Tira, Deus, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, tirar o foco, Deus, de ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Quem é Jesus para você? Essa foi a pergunta que eu fiz também para os jovens, os adolescentes ali na sexta-feira. Chega Natal e nós ouvimos falar muito sobre muita coisa, principalmente sobre Jesus. E é uma ótima oportunidade para nós refletirmos acerca dessa pergunta e respondermos ela. Quem é Jesus para você? Essa pergunta eu quero que você grave e que você reflita. A ideia hoje aqui é nós vermos que o Cristo, Jesus Cristo que nasce em uma manjedoura, Ele é um Jesus, é um Cristo que nos chama a uma vida com Ele. Ele nos chama ao que nós vamos chamar de discipulado. O Natal não é apenas acerca da história de um bebê que nasceu. Às vezes se resume muito o Natal ao nascimento de um bebê. Nós estamos falando aqui de um Cristo, do Filho de Deus vivo, que veio não só apenas nascer, mas ele veio morrer, ressuscitar e nos faz um convite de segui-lo. E é muito interessante que o Natal ele tem um paradoxo muito grande. Não sei se vocês concordam comigo,
mas é uma das datas mais conhecidas no mundo. Talvez seja até a data mais conhecida e até a mais celebrada no mundo. Mas também é a data mais mal compreendida no mundo. É muito comum as pessoas celebrarem o Natal, mas elas não têm compreensão nenhuma do que significa o Natal, para onde que essa celebração está apontando. É muito comum nós vermos luzes, é muito comum nós vermos presentes, é muito comum nós vermos as famílias reunidas. Não estou dizendo que essas coisas não são boas, todas elas são boas. Emoções, o Natal é uma data, uma época que as emoções ficam afloradas. As pessoas até se mobilizam para fazer o bem a outras. Mas nós estamos falando de uma data incrível. É uma celebração de um acontecimento incrível. É um Deus que se faz homem. É o que nós vamos chamar do Deus encarnado. João vai falar do Verbo que se fez carne, ou seja, é o Rei do Universo nascendo em uma manjedoura. E não tem como nós desassociarmos a manjedoura da cruz. Grave bem isso. Não tem como a gente separar o nascimento de Jesus da cruz de Jesus também. Ou seja, desde o seu nascimento, desde que Jesus nasce na manjedoura, ele já está apontando para a cruz. E aqui nesse texto aqui que nós acabamos de ler, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, e essa pergunta também é direcionada a cada um de nós. Quem vocês dizem que eu sou? O Natal, meus irmãos, ele não fala acerca somente do nascimento de Jesus. Ele está fazendo uma pergunta para cada um de nós. Quem é Jesus para nós? Essa pergunta é muito importante. Ela vai modelar não só o nosso entendimento de Cristo, mas vai modelar também a nossa identidade e vai modelar também o nosso posicionamento. É uma resposta. Ao declararmos quem é Jesus para nós, ao mesmo tempo nós estamos declarando uma resposta. Nós estamos colocando Jesus em uma parte, em um lugar da nossa vida. E esse lugar vai depender da resposta que nós formos dar. Não sei se vocês viram aqui, tem um presente aqui muito bonito. Não sei se o interior é tão bonito assim, mas é um presente aqui. Acredito que todos aqui já devam ter ganho um presente. E quando a gente ganha um presente, quando ele vem embalado, não sei vocês, mas o meu maior desejo, a minha ansiedade é ver o que está dentro do pacote. Criança, então, é sensacional, né? Eu embalei, a Pri embalou esse presente aqui para mim. Foi só surgir esse presente lá em casa que já foi um acontecimento, né? Para que aquele presente? De quem é aquele presente? De quem? Para quem que é? Quando é que nós vamos abrir esse presente? O que tem ali dentro daquele presente? Até agora, se bobear, elas estão imaginando. E eu não tenho dúvidas que nós vamos chegar em casa hoje. E a primeira coisa, talvez ali no carro, a pergunta vai ser: o que tem dentro daquele presente? Agora imagine uma pessoa que recebe um presente muito caro. Um presente de um valor inestimável, que foi preparado com muito amor. Imagine então que essa pessoa recebe esse presente, ela agradece esse presente, ela tira foto com esse presente, ela posta nos stories esse presente. Estou aqui com o presente que eu ganhei de fulano de tal, @fulano. Posta nos seus stories, mas ela nunca abre esse
presente. Você consegue compreender isso? Isso faz sentido? Você receber um presente, saber quem deu, ter consciência também do seu valor, mas não desfrutar daquilo que foi lhe entregue. O Natal, ele corre esse mesmo risco. Nós celebramos o nascimento de Jesus, mas nós não nos rendemos ao senhorio dele na nossa vida. Isso é muito comum. Jesus, ele é celebrado, Jesus, ele é admirado, porém, as pessoas não se rendem ao seu senhorio. Se colocam apenas na posição de admiradores. Se colocam na posição de estarem ali apenas admirando, apreciando quem é Jesus. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele não veio apenas para ser admirado em um presépio. Jesus, ele não veio para quando chegar o Natal, a gente ir lá e ficar olhando o presépio, falando, olha ali Jesus, o nascimento de Jesus, que bom que Jesus nasceu. Admirando, até mesmo celebrando. Jesus, ele veio, meus irmãos, e nos fez um convite para ser seguido. E é um convite que começa num presépio, mas ele vai passar também pela cruz. Não tem como nós desassociarmos o Natal com a cruz de Jesus. E nós devemos seguir a esse Jesus e seguir portando a nossa cruz. Não tem como nós desligarmos esses dois acontecimentos. A primeira coisa que nós vemos no texto que a gente acabou de ler são as opiniões sobre Jesus. Jesus, antes de perguntar aos discípulos a fala deles acerca de quem ele era, ele pergunta, o que as pessoas dizem por aí quem eu sou? E lá as pessoas estavam falando muito acerca de Jesus. E não eram coisas negativas, eram coisas até bem respeitosas acerca de Jesus. Uns achavam que Jesus era João Batista, outro que Jesus era um dos profetas. Porém, nenhuma dessas respostas era suficiente, nenhuma dessas respostas revelava de fato quem era Jesus. A mesma coisa nos dias de hoje. Se a gente for ver a opinião das pessoas acerca de quem é Jesus, nós vamos ter uma infinidade de respostas, de opiniões, principalmente conectando ao Natal. Para alguns, Jesus é o símbolo de amor. Simples assim, elas não têm uma ideia muito profunda, mas elas associam Jesus a um símbolo de amor. Para outros, Jesus segue sendo um grande mestre. Elas veem Jesus como um grande personagem histórico, um grande mestre que habitou entre nós. Para outras, é apenas uma parte, alguém que faz parte de uma tradição. A relação que as pessoas têm com a tradição é muito interessante. Elas replicam a tradição, elas repetem as tradições, mas não têm a mínima ideia do que aquilo ali se trata. O mundo tem essa tradição, minha família tem essa tradição e eu estou lá. Ou seja, as pessoas celebram o Natal, comemoram o Natal, mas não fazem ideia. É apenas uma oportunidade para fazer uma festa, apenas uma oportunidade ali para se alegrar. Para outros, Jesus é uma energia. É muito comum a gente ver isso também. Não, Jesus é algo que eu sinto, é uma energia legal, positiva, me coloca para cima, me dá um alto astral. Jesus pergunta primeiro para eles o que eles estão dizendo. Mas interessante que todas as respostas viam Jesus como alguém relevante e alguém importante. Mas nenhuma resposta era suficiente, nenhuma resposta apontava para o que realmente era Jesus. Assim como hoje,
As pessoas respeitam até Jesus. A gente sabe que a gente vive em tempos em que também não há o respeito. Há pessoas que não respeitam Jesus, mas na sua maioria as pessoas respeitam. E têm opiniões positivas acerca de quem é Jesus. Só que o grande detalhe é o seguinte: as pessoas têm uma opinião, as pessoas admiram Jesus, mas elas não se submetem a Ele. Elas não se submetem a Jesus, ao senhorio de Jesus. E uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: opinião não salva ninguém. A opinião que você tem acerca de Jesus não é essa opinião que vai te salvar. O que salva é a confissão. É como nós confessamos quem Jesus é de fato na nossa vida. E é isso que nós vimos da parte de Pedro. Pedro, ele confessa quem é Jesus. Assim como no Natal, a verdadeira confissão acerca de Jesus é que ele é o menino Jesus, é o Cristo, Filho de Deus. Pedro, lá atrás, ele confessa, ele diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente vai ver lá no livro de Mateus, capítulo 1, do 21 a 23, a gente vai ver o anjo dizendo a José acerca daquele menino, o que de fato aquele menino estava vindo fazer. E o anjo diz: ele salvará o seu povo dos seus pecados. É para isso que Jesus veio. No Natal, meus irmãos, Deus deixa muito claro: Jesus, ele não nasceu para ser apenas uma inspiração. As pessoas têm visto muito em Jesus uma inspiração. Nossa, olha só como Jesus era, sensacional. Vou me inspirar. Não. Jesus, ele veio, Jesus, ele nasceu para ser o nosso Salvador. E nasceu para ser o nosso Senhor. Isso é muito importante. As pessoas querem a salvação, mas não querem o senhorio. Mas Jesus veio para essas duas coisas. Ele veio para salvar. E veio também para governar a nossa vida, ser Senhor da nossa vida. Por que essa confissão de Pedro acerca de quem é Jesus, por que ela de fato ela é suficiente? Por que essa revelação, essa fala de Pedro, ela é a correta? Porque ela está revelando algo que não nasce no coração de Pedro, não é uma opinião qualquer de Pedro, não é fruto da cultura ou dos seus sentimentos, das suas emoções. Pedro está revelando aqui o que as Escrituras nos revelam acerca de quem é Jesus. Mateus 16, 17 vai dizer que tudo isso nasce de uma revelação de Deus a nós. Nós sabemos que Jesus Cristo é Filho de Deus e veio para ser Senhor e Salvador das nossas vidas, porque a palavra de Deus nos revela assim. O que Pedro está falando é algo que o próprio Deus revelou. Pedro está concordando com as profecias, Pedro está concordando com toda a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o Natal, nós celebramos o Natal e entendemos o que nós compreendemos no Natal, o que nós entendemos sobre o Natal, é aquilo que a palavra de Deus revela. Não é algo que nasce do nosso olhar, das nossas vontades, dos nossos achismos. Não é fruto humano isso. Isso vem de Deus, é plano de Deus. Não tem nada a ver com algo que nós criamos ou nós sentimos. Reconhecer Jesus como Cristo, meus irmãos, como Senhor, significa que Jesus, ele não é um acessório na nossa vida. Não é algo a mais, não é ali um adereço na nossa vida. Ou como eu falei com os jovens, os adolescentes, que eu tenho visto muito na internet, as pessoas se relacionando com Jesus como alguém que existe somente para
realizar os seus sonhos. É muito comum as pessoas agradecendo, graças a Jesus eu pude conquistar tudo que eu tenho na minha vida, sempre ligado às conquistas materiais, aos excessos da vida material. É muito comum. Se Deus quiser, eu vou conquistar tudo que eu quero. Como se Jesus fosse uma carta ali de um jogo, como se ele fosse um gênio que te acompanhasse na sua vida e atendesse cada um dos seus desejos, cada um dos seus sonhos. Essa compreensão é muito viva hoje nos nossos dias, mas é muito errada. Porque quando nós conhecemos Jesus, ele destrói os nossos sonhos. Porque ele redefine, ele cria novos sonhos, uma nova vida, um novo caminhar, novos desejos. Quando Jesus nasce, nós morremos. Interessante isso, né? Quando Jesus nasce, nós morremos. Então Jesus não é alguém que a gente pega e é o nosso mandalete, né? Ele vive aos nossos mandados. Fica aqui, Jesus. Se eu precisar, eu recorro a você. Está difícil, Jesus. Jesus é visto também como aquele que a gente recorre sempre quando nós falhamos. Ou quando a vida está difícil, quando a vida está dura. Aí é como se, nossa, está difícil. Jesus, vai você, vai. Aí a gente até fala, em nome de Jesus, que as coisas se movam, né? Em nome de Jesus, que caia por terra. Em nome de Jesus. A gente acha que a gente manda em Jesus, em que ele é algo que a gente pode controlar, que a gente pode direcionar para os nossos desejos. Confessar Jesus como Cristo, como Senhor da nossa vida, meus irmãos, é dizer, a minha vida não gira mais em torno de mim. Eu não sou mais o centro da minha vida. Eu não estou no trono da minha vida. Eu não vivo mais para mim mesmo, para os meus sonhos ou para os meus desejos. A manjedoura, meus irmãos, ali no 31 ao 33, ela vai apontar para a cruz. Desde o seu nascimento, Jesus começa a ensinar e apontar para a cruz. Jesus começa a apontar, a ensinar que iria ser necessário o sofrimento. E isso é o oposto do que muitas vezes é pregado no Natal como um Natal confortável. O Natal não tem nada de confortável. O símbolo da manjedoura, o fato de Jesus ter nascido numa manjedoura, significa que a manjedoura é um símbolo de rejeição. Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Porque ele foi rejeitado. Os evangelistas vão dizer que não havia lugar. Manjedoura não é um lugar bonito, não é um lugar agradável. A gente não tem um presépio aqui. Lá em casa a gente tem um presépio, tem que dar uma renovada no nosso presépio. A nossa vaquinha lá já perdeu 3 pernas. E eu acho que desse Natal ela não passa. Porque ela vai para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. As ovelhas só não perderam os membros porque ela é compacta. Elas são pequenininhas, compactas. O menino Jesus, José e Maria, então, nossa, os coitados estão precisando de uma repaginada. Mas muitas vezes o presépio nos é apresentado como um lugar fofinho, os bichinhos tudo em volta ali, parece ser um lugar tão agradável, tão confortável. Ai, que lugar bonitinho. A gente vai, tira foto, a gente olha para a manjedoura, eu queria dormir aqui. A gente coloca bicho até que não existia na época. A gente, até a girafa aparece nos presépios por aí. Parece de tudo, né? Os bichinhos bonitinhos e tal. A manjedoura é o que sobrou. A manjedoura, ele nasceu na manjedoura porque não tinha lugar nas hospedarias, não tinha lugar nas casas das pessoas. Ele foi rejeitado. Se nos lugares aqui, nas campanhas aqui, o lugar onde os animais se alimentam já não é um lugar agradável. Imagina, trocentos anos atrás.
A manjedoura é um símbolo de rejeição. A cruz, além de ser um símbolo de morte, porque as pessoas morriam na cruz, era um instrumento de execução, um dos piores instrumentos de execução. A cruz também foi um símbolo, era um símbolo de rejeição. Jesus foi rejeitado. O povo, as pessoas escolheram quem? Barrabás. Escolheram a si próprios, porque Barrabás nada mais é do que o nosso espelho, o nosso reflexo. O povo escolheu um deles, optou por salvar a si mesmo. No nascimento de Jesus, ele é envolvido em faixas e ele é deitado em um lugar improvisado. O que acontece na cruz, na morte de Jesus? Ele é envolvido em lençóis e é deitado em um túmulo emprestado. A manjedoura e a cruz, elas têm muito em comum. Principalmente o fato dele ser rejeitado. Ambos, o nascimento, a cruz, fazem parte do plano de Jesus. Não tem como a gente olhar para a cruz, olhar para a manjedoura e não olhar para a crucificação. Não tem como desassociar isso. Pedro queria isso, e muitas vezes nós queremos também desassociar Jesus da cruz. Pedro queria um Messias sem cruz. O texto aqui vai dizer, vai começar a falar, Jesus vai começar a falar acerca dos seus últimos dias, lá a partir do verso 31. E ele diz: ao Filho do Homem irá precisar sofrer, ele vai ser rejeitado, ele vai ser morto e depois ele vai ressuscitar. Pedro pega, chama Jesus, não, sai para lá, isso aí não. O texto vai falar que Jesus vai repreender Pedro. Pedro, arreda, vai chamar Pedro de Satanás. Porque essas tuas ideias aí, Pedro, isso que você está falando, não são coisas de Deus, são coisas dos homens. E sim, é necessária a cruz. E todos aqui nós precisamos entender que se não fosse a cruz, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a morte de Jesus e a ressurreição, não existiria vida a nós. Não existiria salvação. Jesus apresenta o caminho do Messias, o seu caminho de cruz com sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Pedro, ele rejeita a ideia da cruz. É como se ele quisesse a glória de Jesus, sem o custo, sem o preço de passar pela cruz. E Jesus vê isso, essa mentalidade, como sendo uma mentalidade humana e não uma mentalidade divina. Falei para os jovens, não sei se vocês já viram um vídeo de um motoboy, um cara que andava de moto. Ele estava tendo uma encenação acerca da crucificação de Jesus, paixão de Cristo. Assim como tem, às vezes, aqui na cidade, estava lá Jesus sendo encenado ali, Jesus sendo colocado numa cruz. Aí no meio da apresentação, no meio do nada, aparece um cara com um capacete. Ele invade a encenação e começa a bater nos guardas. Mas bate nos guardas. As pessoas precisam ir lá e tirar ele lá, porque ele está, olha, batendo nos guardas. Eu não sei o que se passava na cabeça daquele senhor ali com aquele capacete. Não sei se ele batia bem da cabeça. Não sei se ele estava alcoolizado. Se ele estava fora de si. Ou simplesmente ele tinha o desejo, o sentimento que muito cristão tem. De achar que a cruz não é necessária. De que Jesus não deveria passar pela cruz. Se nós tivermos esse posicionamento, nós estamos indo de encontro aos planos de Deus. Isso fala muito acerca dos nossos dias. Nós somos uma geração que não quer enfrentar sofrimento, foge do sofrimento, ou vê o sofrimento como um castigo, ou vê o sofrimento como fracasso.
A gente desiste fácil das coisas. A gente não sabe lidar com a dor. O sofrimento não é fracasso. O sofrimento, na verdade, é algo muito bonito no sofrimento. É algo que nós temos em comum com o nosso Senhor, com o nosso Mestre. Ele sofreu. Ele passou pelo sofrimento, ele passou pela morte. Antes de ter a sua glória, antes de ter a vitória na cruz, ele sofreu. Não só sofreu, como teve o quê? Renúncia. Se esvaziou. É uma oração de Jesus antes da cruz, ele vai dizer, vai orar aos céus e vai dizer, olha, está pesado isso aqui. Afasta de mim esse cálice, ou seja, se for possível, tire essa morte de cruz, porque o sofrimento está muito grande. Porém, faça, Pai, a tua vontade. Ele renunciou ali à sua vontade momentânea, ali, ao seu sentimento, ao seu sofrimento, e foi até o fim. Qualquer sofrimento que se aparece na nossa vida, qualquer obstáculo, qualquer dor, a gente quer fugir. E a gente acaba tomando até decisões erradas por conta disso. Porque a gente vai fazendo sempre escolhas que nos deem prazer e que façam que a nossa vida seja uma vida feliz. Isso desde as pequenas decisões até as grandes decisões da vida. As pessoas terminam casamentos porque elas não querem enfrentar momentos difíceis, momentos de sofrimento. Elas querem ser o quê? Felizes. Elas querem o quê? Se livrar do momento de dor, de sofrimento, não querem encarar, não querem enfrentar, não querem consertar. Elas querem alívio. Mesma coisa no Natal, as pessoas querem celebrar, querem admirar Jesus, mas elas não querem arrependimento. O nascimento de Jesus foi anunciado por João Batista, foi anunciado por Pedro, por os discípulos. De que forma? Como é que João Batista pregava? Olha, o reino dos céus está vindo, então arrependei-vos. O Natal, o nascimento de Jesus é um chamado ao arrependimento, trazendo para o seu coração, para a sua vida. Se Jesus nasce na nossa vida, se Jesus nasceu na sua vida, tem que ter nascido também o arrependimento. Não tem como desassociar as coisas. Quando Jesus nasce no nosso coração, também nasce o arrependimento. O Cristo do Natal, meus irmãos, é o mesmo Jesus Cristo da cruz. A cultura, o mundo aí fora vai pregar e vai nos dizer, né? Siga o seu coração, evite o sofrimento, faça o que te faz feliz. Não é isso? Não é esse o convite? Não é esse o estilo de vida que é pregado? O que Jesus nos diz? Qual é a mensagem de Jesus a nós? O caminho da vida, viver. O fato de nós estarmos vivendo significa que nós vamos passar por momentos de dor e sofrimento. O que Jesus diz é que não há como seguir a Ele, não há como ser discípulo dEle, se não houver na nossa vida renúncia. Renunciar. O caminho, a vida de um discípulo de Jesus é um caminho onde tem que haver muitos momentos de renúncia. E entenda mais uma vez, sofrimento não é sinal de fracasso espiritual. Não é. Automaticamente, como o pessoal já coloca por aí. Jesus nos ensina, Ele deu o exemplo, Ele se esvaziou de si mesmo.
Ele deixou o seu reino, deixou os céus, deixou a sua majestade, deixou a sua glória, nasceu como criança, como um neném, sofreu, renunciou. Tudo isso Jesus nos ensina. Muitos querem Jesus Cristo, muitos querem o menino Jesus, mas não querem um Jesus com a cruz. Querem um Jesus sem cruz. Querem um Deus sem cruz. O que mais é apresentado nos nossos dias é um Jesus sem cruz. Não tem problema você querer esse Jesus sem cruz. Só entenda uma coisa, esse Jesus sem cruz não é o Jesus que salva. Não é o Jesus revelado na palavra de Deus. Não é. 4. Marcos 8, do 34 ao 38, chegando ao final. O chamado do Natal. O Natal nos faz um convite, nos faz uma pergunta. Você vai seguir a esse Jesus? Você vai seguir a esse Deus? Ou vai apenas celebrar o seu nascimento? O convite de Jesus não é para nós ficarmos admirando Ele no presépio. O convite de Jesus não é para nós ficarmos de longe admirando, se inspirando em Jesus, nesse nascimento, nesse amor e por aí vai. O chamado de Jesus tem 3 características. E ele começa ali dizendo: se alguém quer vir após mim, aí começa. Aí tem três implicações aqui. Primeiro, negar a si mesmo. Essa é a primeira implicação de seguir a Jesus. O Natal mata o nosso ego, o nascimento de Jesus mata o nosso ego. Ou seja, Jesus não veio servir os nossos sonhos, Jesus não veio ser o nosso empregado, o nosso escravo. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. É isso que Jesus Cristo veio fazer. 2. O nascimento de Jesus inicia na manjedoura e termina no Calvário. Ele vai dizer que nós precisamos tomar a cruz. O que significa tomar a cruz? Como eu falei, cruz é um símbolo de morte. Nós precisamos diariamente morrer para os nossos pecados. Uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja, nós precisamos entender. O cristão, ele sempre está em guerra contra o pecado. Ele sempre está lutando contra o pecado. Se você não luta para vencer os seus pecados, você está com um problema muito grande. Muito grande. É morrer para o pecado, é morte. Jesus nasceu, alguém precisa morrer. Não dá para conviver todo mundo no mesmo trono, não. O trono do coração, do nosso coração, só cabe uma pessoa. A gente deve morrer para a vaidade. A gente deve morrer para a aprovação das pessoas. A gente não vive para agradar as pessoas, não vive para agradar o mundo, não vive escravo do que as pessoas pensam e acham de nós, do que nós somos. Morre o desejo desgovernado pelos nossos desejos. Desejos, muitos deles pecaminosos. É morte. Tem que matar tudo isso. Tomar a cruz é obedecer a Jesus, mesmo que isso custe um alto preço. Quem segue a Jesus sabe do que eu estou falando. Vai ter momentos na nossa caminhada que obedecer a Jesus vai custar um preço. Nós vamos ter que negar as nossas vontades, nós vamos ter que matar os nossos desejos, nós vamos ter que enterrar os nossos sonhos, porque todas essas coisas, em algum momento da vida, podem estar em conflito aquilo que Jesus nos pede.
Obedecer a Jesus vai custar em nós um preço muito alto. E terceiro, seguir a Jesus não é um evento anual. Tem gente que vira crente só nas grandes datas. Tem gente que vira crente só no Natal. No Natal o cara se transforma. Ele vira um bom samaritano. Dá presente, ama as pessoas, pensa nos outros. Acabou o Natal, no máximo o cara vai até a virada ali. A virada ainda tem resquícios, depois volta tudo ao normal. Tem crente que acha que viver com Jesus é viver de evento. Ele vive com Jesus na Páscoa, ele vive com Jesus no Natal, e olha lá. Eu lembro lá na época que eu estava lá na igreja, lá no Rio, tinha uma galera lá que só aparecia nos eventos. E ainda aparecia para cantar, aparecia para fazer parte do coral lá. Uma vez eu achei estranho ver umas carinhas lá, umas figurinhas lá que eu nunca tinha visto na vida. Aí perguntei pro cara, quem são essa galera nova aí? Eles vieram de outra igreja aí para prestigiar aqui o aniversário da igreja e tal. Não, esses são crentes velhos. Eu nunca vi. Eles não vêm mesmo, eles só vêm nas datas. Só vêm para aparecer, vêm para tirar fotos. A vida com Jesus, ela é diária, é um compromisso diário. Nós estamos ali todos os dias vivendo para Jesus, vivendo com Ele. Não é alguém que a gente recorre quando a gente quer alguma coisa. Não é alguém que a gente recorre quando quer sair do buraco. Não é assim que funciona. Na sua cabeça pode fazer sentido, mas eu quero te dizer uma coisa, tudo isso é uma ilusão. Tudo isso é uma ilusão. Ou você vive com Jesus, ou você não vive. Você acha que está vivendo, mas você está vivendo uma ilusão. O texto vai dizer ali, Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta, meus irmãos, nós ganharmos likes, ganharmos aprovação, termos sucesso desse mundo e perder a Cristo? O que adianta? O texto está falando que nada vale mais do que pertencer a Jesus. Não tem valor maior do que pertencer a Jesus. Encerrando, concluindo, o Natal exige uma resposta. O presépio faz uma pergunta a cada um de nós. Quem é esse menino do presépio para você? Quem é aquele menino ali do presépio para você? É apenas parte da decoração, não do Natal, mas faz parte da decoração da sua fé? É um acessório da sua fé? Ou ele é o Cristo que governa a sua vida? Ele é um adereço ou ele é Senhor? A quem nós nos submetemos? O Natal só faz sentido quando ele nos conduz à cruz. A cruz também, ela só vai fazer sentido porque um dia Jesus nasceu. A cruz faz sentido, ela existe porque um dia o menino Jesus veio ao mundo. Viveu a vida que nós não conseguimos viver e morreu no nosso lugar. Amém? Mais uma pergunta. Jesus nasceu na sua vida? Jesus nasceu na história. O mundo se divide. Divide em antes e depois de Cristo. Seja você cristão ou não, Jesus marcou esse mundo. Marcou a história da humanidade. Agora, Ele marcou também a sua vida, o seu coração. Esse Jesus que nasceu na história, nasceu também na sua vida, nasceu no seu coração. Uma prova disso é se há arrependimento no seu coração, se há frutos de arrependimento. Uma prova disso é se você segue a Jesus, se você vê Jesus como o Senhor da sua vida. Hoje, no 25,
A data não importa, o importante é a celebração. Nós somos convidados a celebrar e devemos celebrar esse acontecimento que é muito importante para nós. Celebrar o nascimento de Jesus. Mas também nós somos chamados a tomar uma decisão importante. Você apenas conhece a história do Natal ou você conhece o Cristo do Natal? Você celebra a Jesus, admira Jesus, ou de novo, ou você é seguidor de Jesus? Como eu falei, o presente foi entregue. Está ali o presente, ali. Esse aqui eu entreguei. Não entreguei ainda para ninguém, mas vou entregar para alguém. Só que vai se frustrar, porque o que está ali é bem ruim. Eu nem sei direito o que está ali. Mas Deus demonstrou a sua misericórdia, nos amou de tal maneira e nos entregou aquilo que Ele tinha de melhor. O presente de Deus a nós era aquilo que Ele tinha de melhor. O seu único Filho foi nos entregue. Nós vamos ficar admirando esse presente ou nós vamos entregar a nossa vida e fazer de Jesus o nosso Senhor? Amém? Se esse presente for entregue, esse presente for aceito, que a sua oração possa ser assim, como uma confissão. Lembre-se, confessar. Senhor, eu creio que o menino da manjedoura é o Cristo da cruz. E o mais importante, reina sobre mim. Que você possa declarar com a sua voz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu ali numa manjedoura, que morreu ali na cruz, no nosso lugar, e que Ele reina sobre a nossa